Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Que privilégio agora poder estar aqui para pregar. Eu estive aqui no sábado passado, passei a lição e saí correndo, alguns não me viram. Mas agora eu estou aqui de corpo inteiro, né? De corpo completo. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Vou dar um minuto para você. Você vai pensar nos piores problemas que você está enfrentando na sua família. Pense nos problemas que você está pensando no seu casamento agora. Pense aí. 1 ou 2. Se pegar todos vai ser complicado pensar. Pegue 1 ou 2 problemas. Casamento, família. E nesse momento ore para que Deus te ajude a receber a mensagem da palavra para justamente te ajudar nesses conflitos que você está enfrentando. Peça ao Espírito Santo, peça para que você esteja aqui reverente, completamente concentrado para ouvir a palavra de Deus. 1 minuto, ore, peça a Deus auxílio e peça para que o Senhor me use aqui também. E ao final eu faço uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este sábado aqui em Tua presença. Querido Deus, estamos aqui em Tua casa porque queremos receber de Ti, Senhor, alento. Queremos receber de Ti, Senhor, um bálsamo para que possamos enfrentar os problemas da nossa família, Senhor. Consequentemente, os problemas da nossa igreja também. Mas ajuda-nos aqui, Pai, neste momento, a recebermos a Tua palavra. Usa, meu Deus, como Teu mensageiro. Sabemos que o mensageiro é um vaso de barro, mas que a preciosa pérola está aqui, Senhor, na Tua palavra. Seja conosco nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é culto familiar. Como alguns de vocês aqui sabem, eu fui apresentar, mas eu estou aqui para apresentar um projeto Restaurando o Altar da Família. Eu estou visitando aqui alguns irmãos, já visitei alguns da igreja de Poti. Vou estar visitando outros, né? Ao longo aí das próximas semanas. Esse é um tema urgente para a nossa igreja. E o título da mensagem de hoje é Restaurando o Altar de Deus. A esperança para famílias em crise. As nossas famílias estão em crise? Sim ou não? Infelizmente. O objetivo desse sermão, irmãos, é mostrar a urgente necessidade da restauração do altar de Deus no ambiente familiar. E aqui a gente vai enfatizar 2 pontos. Primeiro ponto, a prática do culto familiar de forma sistemática. E segundo, a restauração dos valores espirituais da família. Uma jovem, certa vez, estava muito abatida, muito quebrantada, e no consultório de um psicólogo ela disse o seguinte, preste atenção: eu sou a menina mais azarada deste mundo. Ela se queixou. Eu vou trabalhar, volto para casa e não tenho qualquer razão para viver. Muitas vezes tenho que intervir para que os meus pais não briguem e para impedir que os meus irmãozinhos, meu irmãozinho não bata na minha irmã. Aquela jovem, ela começou a chorar, falando dessa dificuldade na sua família. Tínhamos um lar feliz. Meu pai levava a gente para a igreja, a gente se entendia bem, tudo era muito bom. Mas aconteceu algo de repente. Aconteceu algo com meu pai. Ele se cansou da vida e se aborreceu com a minha mãe. Assim
começaram as brigas dentro de casa. Meu pai passou a beber e a minha mãe, infelizmente, começou a sair com outros homens. Agora, eu detesto ficar em casa, mas eu preciso ficar para impedir que os membros da minha família se destruam. Esse pequeno relato talvez diz respeito à história de muitos de nós, mesmo aqui dentro da casa de Deus. Sim ou não? Conflitos constantes entre os cônjuges, conflitos entre irmãos, infelicidade conjugal, falta de vínculo, falta de conexão, abandono emocional, violência verbal, violência muitas vezes física, esse e outros problemas, mesmo dentro dos nossos lares cristãos. Famílias completamente quebrantadas, partidas e desconectadas. Esta é a triste realidade das nossas famílias. Mas em nossos dias, irmãos, nós sabemos que existe uma esperança, porque nunca houve uma necessidade tão desesperada e urgente do que de estruturas familiares saudáveis. Agora, como nunca antes, nós vemos isso dentro da nossa igreja. Mas para onde a gente vê tantas soluções, não é mesmo? A gente vê tantas propostas de soluções, terapias, livros, programas, vídeos, mas para onde nós iremos? Para a palavra de Deus, amém? Há uma boa nova de cura para os relacionamentos familiares que estão quebrantados, e nós vamos entender à luz da palavra de Deus hoje como que Deus pode proporcionar alívio, restauração, cura para as famílias que estão quebrantadas, partidas, desconectadas. Nesse momento, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias 4, versos 5 e 6. Aqui há uma passagem que é muito importante para nós enquanto adventistas. E desde criança eu tenho ouvido esse texto, mas eu nunca tinha pensado a partir desse ponto de vista. Todos encontraram? Amém? Aqui nós vamos encontrar os dois pilares da nossa mensagem. E o que diz aí o texto? Eis que vos enviarei o profeta Elias, quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui nós temos dois elementos chaves. Primeiro, enviarei o profeta Elias. E qual vai ser a tarefa de Elias? Converter o coração dos pais aos seus filhos. Primeiro ponto da nossa mensagem, a gente precisa então entender quem foi Elias. E para isso, coloque um marcador aí em Malaquias 4. Se você quiser deixar marcado, marque com a caneta. 1 Reis 18, a gente precisa entender quem foi Elias, né? Se Deus disse que ia enviar o profeta Elias, quem foi Elias? 1 Reis 18. 1 Reis 18 vai trazer um contexto histórico, né? Ali em Israel. O que estava acontecendo ali no povo? Quando a gente vem no capítulo 17, o capítulo 17 de Elias, ou de 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos o seguinte: ali em Israel, Acabe e Jezabel estavam reinando, certo? E Deus enviou um homem, o tesbita, chamado Elias. Elias significa Jeová é o meu Deus. Todo nome bíblico que você encontrar Eli ou El, tem Deus ali no meio daquele nome. Daniel, Deus é meu juiz. Elias, Jeová é o meu Deus. Jeová é o meu Deus. O nome de Elias era proposital. Por quê? A mensagem de Elias, a tarefa de Elias era restaurar a adoração ao verdadeiro Deus dentro do povo de Israel. O que estava acontecendo ali para que precisasse ser restaurada a adoração? No verso 29,
do capítulo 16 até o verso 34, nós não vamos ler. Diz que Acabe, filho de Oni, ele veio e começou a reinar sobre Israel. E o que ele fez? Ele construiu altares a Baal, construiu templos nos altos, nas planícies, por todo lugar. A idolatria foi estabelecida de maneira declarada, não era nada escondido, não era sutil, era declarada a apostasia, a idolatria no meio do povo de Deus. E aí ele com sua mulher promoviam ali a Baal, a adoração a Baal e a Aserá. Nesse contexto, Deus ele chama quem? Elias, para restabelecer a adoração ao verdadeiro Deus. E ali Elias ele faz uma proposta. A gente não vai ler o capítulo todo. Elias ele faz uma proposta para que fosse reunido o povo no monte e ali fosse feito dois altares. E aquele Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal permaneceram ali o dia inteiro, pulavam, se cortavam, faziam de tudo, mas nada aconteceu. Quando foi aqui no verso 30, chegou agora a vez de Elias, o homem que veio para restaurar a adoração a Deus ali dentro de Israel. Olha o que aconteceu, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Guarde esse ponto. Estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como que para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho. Guarde esse ponto. Colocou o novilho sobre a lenha e disse: enchei de água. E ali com aquela água, no verso 34 diz que ele jogou 3 vezes água. Então era uma provocação. Vocês fizeram aí um altar Baal? No meu altar, o meu Deus é tão poderoso que eu vou jogar até água aqui. Jogou água 3 vezes. Verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego que estava em volta. E no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Verso 38 diz o quê? Então, o resultado de toda essa obra foi o quê? O fogo. O fogo foi derramado e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até a água que foi lançada ali. Toda a água foi consumida. E todo o povo ali naquele momento adorou o nome do Senhor. Quando nós olhamos então aqui alguns elementos do texto, eu destaco 3 pontos. Primeiro ponto: o altar de Deus estava em quê? Em ruínas. Obviamente ali o altar de Deus estava em ruínas, porque o altar foi ali deixado de lado para que outros altares fossem erguidos e para que outros deuses fossem adorados ali, certo? Mas trazendo para os nossos dias, irmãos, como que hoje eu derrubo o altar de Deus dentro da minha casa? Como? Quando eu deixo de ter a minha comunhão individual com Deus, orar e ler a Bíblia, eu estou deixando o meu altar derrubado, ou eu não estou erguendo o meu altar. A apostasia em Israel, quando a gente estuda a história, era terrível. Eles começavam a se prostituir, queimar os filhos, se cortar, fazer uma série de coisas. E a gente olha para os nossos dias: não tem nada disso hoje. Ninguém faz mais nada disso. Eu não queimo os meus filhos, eu não estou me prostituindo, eu sou fiel no meu relacionamento. Mas quando eu deixo de buscar a Deus individualmente, orar e ler a Bíblia,
com qualidade, com tempo, eu estou deixando o altar de Deus derrubado, ou estou deixando de erguer o altar de Deus dentro da minha casa? Quando eu deixo de reunir a minha família para realizar o culto familiar, o altar de Deus permanece o quê? Derrubado dentro da minha casa. Ah, mas eu sou ancião, eu sou diretor do clube de desbravadores, eu sou diretora do Ministério de Aventureiros, eu sou secretário da igreja, eu sou missionário da igreja. Mas se eu deixo de ir na minha casa, reunir a minha família para fazer o culto familiar, o altar de Deus está como? Como estava no antigo Israel. Quando eu coloco as minhas maiores energias nas demandas de trabalho, estudo e deixo o resto para as coisas de Deus, o altar fica derrubado. Isso é especial entre os jovens. Eu sou jovem, tenho 27 anos, vou fazer 28 anos agora, apesar de eu ter cara de 15, eu sei que vocês iam pensar isso, mas eu vou fazer 28 anos. E um dos grandes erros da juventude de hoje é o quê? Tempo para faculdade, tempo para estudos, tempo para projetos pessoais, tempo para concurso público, tempo para o namorado, tempo para a namorada, tempo para os esportes, para os divertimentos. E o que eu deixo para Deus? O resto. No sábado não consigo sair para fazer trabalho missionário porque as minhas energias já foram esgotadas ao longo da semana inteira. Não tenho mais nada para dar para Deus. Quero descansar. O sábado é um dia de descanso. E aí a gente se vale daquelas frases, né? Frases adventistas antigas. Ah, o dia do Senhor é dia de descanso. É dia de descanso. Mas quando eu gasto tudo que eu tinha nas minhas demandas pessoais, trabalho, estudo, tudo ao longo da semana, e no sábado eu estou esgotado a tal ponto de não conseguir nem sequer fazer o trabalho de Deus, fazer uma visita, fazer nada, o que é que eu deixo para Deus? O que é que eu estou dizendo? Senhor, Tu não és Deus para mim. Josué 22 a gente estudou na lição. E o que estava escrito aqui? Josué 22, isso me chamou tanta atenção. As 2,5 tribos de Israel voltaram ao Jordão e construíram um altar. Por que eles construíram um altar? Por que eles construíram um altar? Aqui está escrito no verso 24. Eles explicam, né? O povo de Israel, as 9,5 tribos vieram até eles perguntar o que tinha acontecido. Será que vocês estão em idolatria? Será que o que vocês fizeram se afastaram de Deus? Vão estabelecer outro culto que não o culto que foi estabelecido aqui? E eles disseram, não. Pelo contrário, verso 24, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã os nossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Versos 26 e 27 diz assim: pelo que dissemos, preparemos e edifiquemos um altar, não para holocausto nem sacrifício, mas para que entre nós e vós e as nossas gerações depois de nós não seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes nada com o Senhor, não tendes parte com o Senhor. Para que era o altar? Versos 34 diz: é um testemunho entre nós que o Senhor é Deus. O altar de adoração a Deus dentro de casa é um testemunho de quê? De que Deus é Deus. É Deus. O tempo de comunhão com Deus, pessoal, e com a minha família, está dizendo a todas as pessoas que estão ao meu redor, está dizendo aos meus filhos, está dizendo à minha família, aos meus vizinhos, aos meus colegas de trabalho, que Deus é Deus na minha vida. Que temos tido nós com Deus? Será que nós temos tido parte? Deus tem tido parte na minha vida? Mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu dedico aqui a Deus 20 minutos de manhã, 10 minutos. Não é suficiente.
Quanto tempo a gente dedica para ir para a academia? 1 hora, né? Fora o deslocamento, 1h30. Ah, não, mas eu só tenho meia hora para dar para Deus de manhã. Que isso? Quanto tempo é um filme? Hoje não existe filmes de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora. Os filmes são de 2 horas, 2h30, 3 horas. As sagas, né? Um filme de 3, outro de 2, outro de 3. Mas eu não tenho 20 minutos para erguer o altar de Deus dentro da minha casa. Eu estou com muita pressa. Que Deus é esse que a gente tem servido? Que cristianismo é esse, irmãos? Quando eu invisto mais dinheiro nas coisas que contribuem para a perdição da minha família, como videogames, Netflix, aparelhos celulares caros para as crianças, videogames e outras coisas, eu estou permanecendo, deixando o altar de Deus permanecer derrubado dentro da minha casa. Eu invisto mais para a perdição do que para a salvação. Quando eu passo mais de 1 hora em novelas, filmes, séries que não tem nada de Deus, uma série de Jesus eu estou assistindo, essa série de Jesus não tem nada de Jesus. O Jesus da Bíblia não é aquele Jesus. Sabe por quê? Jesus ele diz: o mundo não pode odiar-vos, mas odeiem a mim, porque dou testemunho de que suas obras são más. Se esse Jesus está sendo amado por aí tudo, se essa série está sendo tão veiculada, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus não é o bíblico. E a gente tem perdido tempo entretendo nossos filhos, a nós mesmos, a nossa família, com esse monte de lixo que não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Pode ter ali, a Bíblia é muito clara em dizer: tirará, pois, alguém coisa pura da imundície? De modo nenhum. A Bíblia não deixa margem para que a gente responda. Pense comigo, irmãos. Imagine aí agora um prato de feijão e arroz, aquele feijão maravilhoso que sua esposa cozinha, a senhora irmã cozinha. Pensa aí naquele feijão gostoso, cheiroso, com alho. Não sei como é que é aqui na Bahia com alho. Alho, né? Que bênção. Pensa aí um feijãozinho ali, bem cozidinho, né? O arroz também, um arroz soltinho, que maravilha. Agora pega uma colher de esterco, joga nesse prato e mistura. Fez isso aí na sua mente? E aí? Temperou o prato ou estragou? Estragou o prato, né? Mas tudo bem. Agora faça uma obra contrária. Pegue o esterco, separe os grãos de arroz e feijão. Coloque todos em outro prato e deixe ali o esterco no prato que você misturou. Aí agora você come o arroz e o feijão porque você separou. Dá certo isso? Impossível. Nós não podemos beber das fontes contaminadas do mundo sem que nós sejamos contaminados. Impossível tirar coisa pura da imundície. Mas eu assisto filme bíblico, série bíblica, tira uma lição de Deus. Você pode até tirar, mas no meio ali veio uma série de imundícies que você não consegue separar e contamina a nossa visão espiritual das coisas de Deus. Segundo ponto, Elias tomou 12 pedras. Pedras significam esforço. Esforço. Vocês acham que as pedras que Elias ergueu ao altar eram pedrinhas assim? Não. Pedras, pensa num saco de cimento. Quantos aqui já levantaram um saco de cimento? Se a gente pegar errado, entorta até as costas, né? É ou não? Entorta. Esse é o esforço que a gente precisa fazer para restaurar as coisas de Deus dentro da nossa casa. Você acha que vai ser fácil reerguer o altar, fazer culto, dar a Deus um tempo de qualidade de devoção? Você acha que é fácil? Ou você acha que é um saco de cimento? É um saco de cimento espiritual que a gente tem que levantar todos os dias. Todos os dias, sem exceções. Acordar cedo para orar é um esforço que a gente precisa fazer. Lucas 13:24 diz o quê? Esforçai-vos por entrar na porta que é larga. A porta é
estreita. Estreita é a porta e apertada. Apertado é o caminho que conduz à vida. E são quantos que acertam? São poucos. Poucos são os que acertam com os caminhos da vida. Não pense que você querer erguer o altar de Deus dentro de casa vai ser fácil. Passar tempo clamando em oração pelo batismo do Espírito requer esforço. Meditar no texto bíblico e não só ler apressadamente requer esforço. E existe uma máxima hoje, na verdade uma mínima. É uma mínima. Diz o seguinte: nunca foi tão caro ter tempo de qualidade. É ou não é? Sim ou não? Ter tempo de qualidade para as coisas de Deus nunca foi tão caro. Nunca foi tão caro. Mas para que eu possa voltar nesse processo, é preciso esforço. Tenho que me esforçar para estimular a disciplina dos membros da minha casa, para dar devida atenção para as coisas de Deus. Tem que ter esforço. O altar para ser erguido não é sem esforço, não é sem luta. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito? Templo do Espírito Santo. Parte do processo de reconstrução do altar de Deus dentro das nossas casas envolve a mudança dos hábitos do estilo de vida. Essa é uma mensagem que nós estamos acostumados a ouvir muito. Eu cresci ouvindo muito, né? Reforma de saúde, mensagem de saúde, alimentação, estilo de vida, 8 remédios naturais. Só que hoje nós tomamos aversão dessas mensagens. Sim ou não? Quando eu comecei a pregar, eu falava muito, né, a respeito de mensagens de saúde, estilo de vida. Hoje eu parei mais de falar. Sabe por quê? Mensagem de saúde, reforma, não é um problema de falta de conhecimento, não é um problema intelectual, porque informação nós temos e muita. O problema por trás das reformas é um problema no coração. E eu estava lendo um livro muito interessante, uma sugestão da faculdade, né, na disciplina Filosofia e Cristianismo. O livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, muito bom. E lá dizia assim, que o problema que as pessoas têm com a verdade não é um problema meramente intelectual, não é um problema de ter ou não informação, é um problema de submissão, porque quando as pessoas ouvem a verdade, elas precisam se submeter à verdade. A verdade exige renúncia do nosso eu. Quando a gente fala de mensagem de saúde, a gente fala de gostos pessoais. Quando a gente fala de mudar a alimentação, é como a doutora Daniela falou: comer um docinho, comer um negocinho gostoso, é um assadinho aqui, outra coisa ali. Nós sabemos que nós temos mensagem, nós temos informação suficiente para entender intelectualmente que hoje nós precisamos ter uma reforma no nosso estilo de vida. Mas o problema é o quê? É intelectual? O problema é de informação? Não. O problema é submissão à verdade. O problema é não querer fazer sacrifícios próprios. Mas eu gosto disso. Sempre quando alguém entrar em confronto com você com relação a qualquer mensagem, princípio da reforma, seja de vestuário, seja de alimentação, seja de outras coisas, modéstia, pergunte, a pessoa vai começar a argumentar: não, é salvação pelas obras, não, mas é isso aqui, Jesus aceita a gente, é um processo, santificação é um processo de uma vida. E aí você pergunta: peraí, mas você gosta de tal coisa? A pessoa vai falar: eu gosto muito. Aí eu gosto muito de comer tal coisa. Aí você fala: ah, tá, entendi. O problema não é que ela não entendeu a mensagem, o problema é não querer se submeter à mensagem. Precisamos cuidar do templo do Espírito, porque o corpo, Ellen White diz no Ciência do Mundo Ver, o corpo é o único meio pelo qual a mente se desenvolve para a edificação do caráter.
Daí Satanás direcionar todas as suas tentações de forma especial para atacar o quê? Os nossos sentidos, o nosso corpo, porque ele sabe que se a gente come mal, se a gente dorme mal, se a gente não faz exercício, se a gente não cuida dos nossos hábitos, do estilo de vida, a nossa mente ela fica o quê? Ela fica embotada, anuviada, e eu não consigo discernir claramente os assuntos espirituais. Esse é o princípio por trás da mensagem de reforma. Sabe outro princípio importante também? Sabe por que Deus pede para que a gente mude a nossa alimentação? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o que Ele deu para o povo? Cereal. Por quê? Porque Ele sabia que o processo de limpeza físico e mental dependia da alimentação. E o povo precisava o quê? Passar por um processo de desintoxicação, como a gente conhece hoje. Para que a mente deles pudesse o quê? Receber os princípios eternos da lei de Deus. Hoje, da mesma forma, no dia da expiação, Levítico 16, o que era requerido de Israel? Jejum e oração, certo? Eles precisavam se abster de certos alimentos, eles precisavam se consagrar mais. Em que dia que nós vivemos hoje, simbolicamente? No dia da expiação. Da mesma forma, precisamos cuidar da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, da nossa vida devocional, porque vivemos especificamente no dia da expiação. Para restaurar o altar de Deus na minha casa, eu preciso observar os princípios da mensagem de saúde. Senão, como que eu vou discernir? Como eu posso discernir, processar a verdade? Como eu posso tomar decisões corretas? Como eu posso ser direcionado pelo Espírito de Deus dentro da minha casa, se eu não tenho uma mente clara? Não dá. Ou dá, irmão? Não dá. Não dá. Parte do esforço para edificar o altar envolve cuidar da saúde da minha família. Viva os princípios de saúde da sua família em nome de Jesus. Tome isso como um desafio para 2026. Elias consagrou os esforços com oração. Nos versos 34, 35, 36, 37, fala que Elias orou a Deus e falou: Senhor, responde-me. Consagrou. Ele fez os esforços para restaurar o altar. Ele levantou as pedras, partiu o novilho e no final ele fez o quê? Consagrou em oração. A gente precisa consagrar os nossos esforços para fazer uma reforma espiritual dentro do nosso lar com oração. João 15,5 diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Nada sem Cristo. Faça o que estiver ao seu alcance, leve tudo em oração ao Senhor, mas clame pelo auxílio de Deus e do Espírito Santo. No livro Altar da Família há uma citação muito interessante. Preste atenção. John Youngberg centra a mensagem de Elias na restauração do culto familiar, vespertino e matutino. O altar da família é a restauração da oração de intercessão que vai unir a família de Deus. A reforma da igreja começa pela reforma dos lares cristãos, e essa começa com o altar da família, ou seja, o culto familiar. A nossa igreja está enfraquecida em muitos aspectos, porque os altares dos lares estão o quê? Derrubados. O desastre do materialismo tem ganhado cada vez mais espaço, de tal maneira que muitos estão mais preocupados com a sobrevivência, com pagar contas, com o dinheiro, com isso e aquilo, comprar isso, comprar aquilo outro, realizar tal sonho, realizar tal projeto, em progredir na vida material do que em buscar o reino de Deus. O desastre do materialismo em nossos dias está destruindo a nossa igreja. Juventude, adultos, igrejas fracas revelam famílias fracas e com altares derrubados. Para a gente fechar aí para a nossa última parte, existem alguns detalhes sobre a obra de Elias. Em Lucas capítulo 1, versos 15 a 17, nos traz uma informação a respeito do segundo Elias, que é João Batista, né?
Primeiro Elias foi o Elias histórico. Segundo Elias, João Batista. Nós somos o terceiro Elias, amém? Olha as características aqui. Tem Lucas capítulo 1, versos 15 e até o 17, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá bebida forte, nem vinho, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Olha só, nós somos o terceiro Elias. Precisamos cuidar do estilo de vida, no nosso comer, no nosso beber, e ser cheios de quê? Do Espírito de Deus. Preciso ser cheio do Espírito Santo. Ele converterá o coração de muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. A obra que nós temos a fazer na nossa, converter o coração dos pais aos filhos, é uma obra na família. Preparar um povo habilitado para o Senhor é uma obra que a gente vai fazer onde? Na igreja. E converter os desobedientes à prudência dos justos é uma obra para quem? Para o mundo. Mas para isso a gente tem que ter cuidar do nosso templo, ser cheios do Espírito, buscar poder, restaurar o altar na nossa casa. E aqui, qual é a mensagem de Elias? Qual é a mensagem que nós temos que pregar e viver na nossa igreja? Lucas capítulo 1, versos 76 e 77 diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Quem é a salvação? Cristo. Qual é o poder que vai reerguer a família? Cristo. Fale sem medo. Qual é o poder que vai erguer a família? Cristo. Qual é o poder que vai erguer a igreja? Cristo. Qual é o poder que vai atrair o mundo? Cristo Jesus. João 12:32 diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A nossa igreja não tem atraído. Muitas vezes nós temos perdido influência missionária porque nós não temos erguido quem? Cristo Jesus. Não temos erguido a Cristo em nossas casas, não temos erguido a Cristo em nossa igreja, e queremos ser eficientes. Erga Cristo, exalte a Cristo, fale de Cristo, seja um modelo de Cristo, estude sobre Cristo e sua cruz. Ellen White diz: ao menos 1 hora medite em Cristo por dia, pelo menos 1 hora, e a sua família, a sua casa, a sua igreja vai ser cheia de poder. Amém? Segundo ponto, a mensagem de Elias converte o coração de pais a filhos. As famílias precisam ser restauradas. A gente entendeu quem era Elias e a sua obra. E agora a gente vai entender alguns aspectos da mensagem de Elias sobre restauração da conexão entre pais e filhos, vínculo entre pais e filhos. Diz assim: o altar da família, página 38. A mensagem de Elias é uma mensagem de restauração de laços familiares dos cristãos, simbolizando a restauração espiritual da família como ação preparatória para a vida de Cristo. Na primeira parte do nosso sermão nós vimos o quê? Elias. Quem foi Elias? A obra de Elias, do primeiro Elias e do segundo Elias. O segundo ponto da mensagem agora é entender que mensagem é essa de reconciliação entre pais e filhos. É necessário não só promover o culto familiar. Não é suficiente o culto familiar. Não é por aí que para a nossa obra. Não é apenas um ritual. Pronto, fiz o culto, chamei todo mundo, senta aí, canta aí, ora e levanta, resolvendo os problemas. Não é assim tão fácil. Mas eu preciso promover paralelamente o resgate dos laços de afeto. É fácil ou não é?
É fácil? Restaurar um casamento que está frio é fácil? Não é fácil. Restaurar os vínculos com filhos que estão distantes há muito tempo é fácil? Não é fácil. Eu preciso resgatar o companheirismo na minha família. Eu preciso resgatar o espírito perdoador, compaixão, outras coisas. Para isso, os valores espirituais precisam ser resgatados, pois são a salvaguarda ou escudo para as relações familiares. Existem 3 pilares e a gente vai finalizar com esses 3 pilares para reerguer as nossas famílias, os laços das famílias. Primeiro, eu faço esforço pelo culto familiar. Segundo, preciso restaurar os laços. E como eu restauro? Primeiro, preservar e desenvolver uma comunicação aberta e genuína na família. Se comunique com seus pais. Fale do que não gosta, fale do que incomodou, fale do que te deixou triste, fale com seu esposo, fale com a esposa. Converse com Deus primeiro e depois vai conversar com Ele. Peça que o Espírito Santo seja o quê? O mediador, o consolador. Isaías 9,6 diz que Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro. É Cristo que restabelece vínculos quebrados. Por quê? Porque Deus em Cristo se reconciliou o quê? Com o mundo. E dele nós recebemos o ministério da reconciliação. A reconciliação é um ministério sobrenatural que vem de Deus. Pela nossa própria força não conseguimos sozinhos. Preciso de Cristo, do Espírito Santo, para restabelecer essa comunicação. Tiago 1,19 diz: meus irmãos, e a lição falou muito disso, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Seja pronto para você ouvir e seja pronto também para se comunicar. Muitos cresceram em lares onde os pais não ouviam. É ou não é? Filhos que cresceram criando de irmãos mais novos geralmente tendem a lançar suas necessidades como segundo plano. Não, é o outro é mais importante. Não, deixa eu que para depois eu resolvo. Não, ali vão atender tal coisa. Deixa a minha necessidade que para depois eu vou solucionar. Deixa eu para depois. E a gente vai se calando, se ocultando. Chega uma hora que você explode. E aí vem a crise, vem a separação, vem outros e outros problemas. Por quê? A gente não se expressou, se comunicou. Precisa se comunicar. Zacarias 8 fala isso. Deus tem uma obra dentro de Israel e ali ele fala: se parecer impossível aos seus olhos, não parecerá impossível para mim. E Deus ele diz: eis as coisas que vocês precisam fazer. Quais são? Cada um fala a verdade com o seu próximo. Haja justamente. Se comunique, fale a verdade dentro da sua casa e Deus faz o resto. Se você não se comunica com o seu filho, Satanás prepara alguém perfeito lá fora para se comunicar com ele e cortar o seu laço que você tem com ele. Se você não se comunica com sua filha, os pais, os homens, se você não se comunica com a sua filha, o inimigo prepara um jovenzinho perfeito lá fora, desvirtuado, mascarado de ovelha, para destruir a vida da sua filha. Se você não se comunica com seu esposo, o que o inimigo faz? Prepara o quê? Prepara um agente externo. Isso não justifica as mazelas que têm acontecido em nossas famílias, mas explica. Se você perde a comunicação dentro de casa, Satanás ele fala o quê? É assim que eu gosto. É assim mesmo que eu quero. E aí vai lá e vem o quê? Um terceiro. E a pessoa que está ali fraca, o inimigo vai trabalhando, quando vê a família está destruída. Isso não justifica, mas explica. Precisamos nos comunicar, fechar as brechas, fechar as portas. Segundo ponto, combater as influências da mídia, que são agressivas, que ensinam valores contrários às famílias. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, justo, de boa fama, é isso que tem que estar dentro da nossa casa. Não adianta eu estar fazendo culto de manhã, eu faço o culto, busco as coisas de Deus ali de manhã, e de tarde, de noite, estou em série, estou em filme, estou em isso, diversão e outras coisas. Eu preciso barrar essas influências externas da minha família. Senão, aquilo que eu coloco de Deus dentro de casa não vai conseguir
combater com o que eu coloco do mundo, porque a nossa tendência é colocar mais do mundo do que de Deus. Infelizmente, tudo que é verdadeiro. E por último, eu preciso ensinar e praticar os valores espirituais na minha família. Que valores são esses? 1 Coríntios 13. O amor é o quê? Bondoso. O amor é benigno, paciente, não se ensoberbece, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse é o princípio que eu tenho que viver dentro do meu lar. Não adianta eu vir pregar aqui dentro de casa, eu grito com meus filhos e eu sou ríspido, eu sou impaciente, ressentido. Tudo que faz eu acho que é para mim, tudo que as pessoas estão ali tentando eu não reconheço, não consigo chegar e ser brando, não consigo chegar e ser reconciliador. A gente precisa exercitar isso dentro de casa. Senão não adianta você tirar ali 20 minutos para fazer o culto, sendo que você está construindo de um lado e derrubando por outro, enchendo um balde furado. Deus deseja que as nossas famílias sejam símbolos das famílias dos céus. Conservem pais e filhos em mente esse fato cada dia, mantendo entre si relações dos membros da família de Deus. Então a sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Cristo será glorificado, sua paz e amor impregnarão o círculo da família como um precioso perfume. Seja cheio do Espírito Santo, pratique os valores cristãos. Aquilo que Cristo ensinou precisa ser vivido dentro de casa. Viva os frutos do Espírito. Recapitulando a nossa mensagem, irmãos, se você esqueceu dos pontos que a gente trabalhou, em resumo, Deus tem uma mensagem importante para famílias em crise no tempo do fim, e esta está centrada na mensagem de Malaquias 4, 5 e 6, e ali nós encontramos 2 pontos. Quais são eles? O primeiro é: Deus enviará Elias antes da volta de Cristo. E qual foi a obra de Elias? Restaurar a adoração a Deus. A restauração do altar do Senhor é a restauração do culto familiar em nossos dias. Espiritualidade no lar precisa ser restaurada. Primeiro ponto. Segundo ponto: converterá o coração dos pais aos filhos. Como isso vai acontecer? Por meio da reconciliação, por meio da promoção dos valores espirituais. Quando eu fecho as portas para a influência do mundo, isso também é parte da mensagem de Elias. Reconciliação nas famílias. Portanto, a esperança para a família em crise está em erguer o altar do culto familiar e buscar a presença do Espírito para praticar os valores cristãos na família. Essa é a mensagem que deve ser recebida em nossa igreja. Essa é a mensagem que, no poder de Elias, nós precisamos pregar. A última citação, e eu vou fazer um apelo. Cristo vem com poder e grande glória. Vem com a sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os santos anjos. Ao passo que o mundo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Deus deseja derramar luz na minha e na sua família. O mundo precisa ver um testemunho prático do que o Evangelho pode fazer por uma família que está destruída, uma família que está em crise, uma família partida, uma família afastada, uma família fria. O mundo precisa ver. Gostaria de convidar você aqui na frente, meu irmão, minha irmã, chefe de família. Eu faço um apelo nessa manhã. Você deseja fazer do seu ano de 2026 um ano onde a sua família vai ser restaurada, um ano onde você vai buscar reconciliação com Deus e com os membros da sua família, um ano onde você vai erguer o altar da família dentro da sua casa. Se você deseja isso, venha aqui na frente, vamos nos consagrar. Deus, Ele quer compromisso. Deus, Ele deseja compromisso da nossa parte. Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso de uma restauração. São tantos anos nessa situação, são tantos anos lutando por esses filhos, tantos anos lutando
Tantos anos lutando e eu não vejo o resultado, Pai. Nesse ano de 2026 eu quero ver uma obra sobrenatural. Faz, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Ore a Deus nesse momento. Eu vou te dar 1 minuto. Suplique ao Senhor os problemas que você pensou lá no começo. Entregue agora mais uma vez. Fala: Senhor, é isso e isso. Faz uma obra sobrenatural na minha vida. E ao final eu vou fazer uma oração. Santo Senhor, Pai, nós estamos aqui em Tua casa, Senhor, porque não há nenhum outro lugar no mundo que pode oferecer as respostas que precisamos. Senhor, Tu sabes de cada família que está aqui presente, Pai. Tu sabes dos problemas do casamento, Senhor, casamentos que estão fracos, Pai, filhos que estão afastados, famílias que estão destruídas, Senhor, mesmo dentro da Tua casa. O Senhor sabe, Deus, o que fazer. E só o Senhor tem poder para fazer isso, Senhor. Clamamos e suplicamos, Pai, porque foi o Senhor que criou a família, Deus. Foi o Senhor que nos estabeleceu como um corpo. E só o Senhor, Pai, pode trazer a cura. Nos ajude a reconhecer isso, meu Deus. Toma aqui, Pai, os casamentos. Toma as relações aqui entre os filhos. Toma aqui, Senhor, a Tua igreja, com as relações dos membros uns com os outros, famílias umas com as outras. Pai, te pedimos restauração, Senhor. Te suplicamos e nos ajude a fazer a nossa parte, Pai. Nos ajude em 2026 lançar tudo que não é Teu fora da nossa vida. Nos ajude a ser radicais, Senhor, extremos nessa obra, porque Satanás ele é radical também. Ele é radical em destruir. Ele é radical, Senhor, em minar a força da família. Ele é radical em afastar, Senhor, os cônjuges. É radical, Senhor, em nos afastar de Ti. Porque não podemos ser radicais em nosso processo de purificação? Devemos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Fortalece a nossa igreja e nos dá o Teu Espírito para que Cristo Jesus esteja presente na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família e na nossa igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Vá para a sua casa e medite nessas palavras. E deixa Deus fazer a história da sua família uma história diferente nesse próximo ano. Amém?